Coloquei para gravar. É aqui, nesse slide aqui. E aí, pessoal, vamos lá? Crianças, na última aula nossa, bom dia, galera. Bom, vamos ver o bom dia de vocês, viu? Bom mesmo. O pessoal está cheio de energia hoje, velho. Que maravilha. No nosso último encontro, eu havia encerrado com vocês e tinha colocado um slide do poder das pontas. Eu fiz uma pequena modificação na sequência, eu joguei esse slide lá para frente, e nós vamos continuar falando um pouco disso aqui, ó. Campo e potencial elétrico em um condutor esférico. Pessoal, nós estamos caminhando para o encerramento de eletrostática, para nós entrarmos logo em eletrodinâmica, tá certo? Essa parte que eu vou trabalhar hoje com vocês, como é que eu vou falar isso para vocês? Tem uma equação aqui que nós vamos aceitar ela. Os livros, um ou outro livro traz uma demonstração, mas não é uma demonstração assim muito plausível. Então nós vamos aceitar, a chance de aparecer isso em prova é muito, 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 muito pequena. E se cair, é a aplicação direta da equação. Tudo bem? Então vamos lá. Nós já havíamos falado que as cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático distribuem na superfície externa. Lembra disso? Vamos explicar isso melhor? Eu trouxe aqui no meu bolso, aqui, eu peguei aqui, ó, um monte de carga de mesmo sinal. Se é carga em excesso, só pode ser de mesmo sinal. Você concorda comigo? Então, eu vou colocar essas cargas aqui no centro do condutor. A hora que eu solto, elas se repelem, não repelem? Como elas se repelem, elas querem ficar o mais longe possível. E onde é o mais longe possível? Dentro ou fora? É fora. Então, elas vão parar lá para fora. Por isso está escrito aqui, ó, cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio distribuem em sua superfície externa. Então está tudo aqui de fora. Exatamente, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui e tá aqui. É claro que isso aqui é uma superfície equipotencial, tem o mesmo potencial, tá certo? Essas cargas geram aqui campo de afastamento, não desenhei não, mas são. Essas cargas geram campo de aproximação, você sabe disso. Porque uma é carga positiva e a outra é carga o quê? Negativa. Então, olha só. Como que eu calculo o campo elétrico e o potencial elétrico nesse caso aqui? Primeiramente, nós vamos fazer uma pequena consideração. Algumas pequenas considerações. Para efeito algébrico, olha o que eu estou te falando. Para efeito algébrico, nós vamos considerar todas as cargas, só para efeito algébrico, aqui no centro. Aonde? No centro, bem aqui, ó. Então, daqui até esse ponto P externo, até esse ponto P fora, a distância não é D? Não é D? Então, quem é meu campo elétrico nesse ponto aqui? K0Q sobre D ao quadrado. E quem é o potencial? K0Q sobre D. Crianças, eu preciso que você entenda uma coisa. Que você lembre do que eu estou te falando. Eu estou considerando, para efeito algébrico, as cargas aonde? No centro. Por quê? Porque daqui até aqui a distância é D. Tá certo? Então, vamos avançar. Então, essa equação me dá o campo elétrico nesse ponto, e essa equação me dá o potencial elétrico nesse ponto. Olha que interessante. Agora eu vou pegar esse ponto que estava aqui, que estava longe, tá vendo que estava longe, estava afastado, um ponto P externo, afastado, e vou aproximar até chegar na superfície. Veja bem, meus terceiros anos lindos, eu vou aproximar, não vai tocar. Isso é chamado de ponto próximo. Ponto externo e infinitamente próximo. Ponto externo e infinitamente próximo. E está quase tocando, mas não toca. Tá certo? Ó, próximo. Como é que eu calculo esse campo elétrico? K0Q sobre R ao quadrado. Então, campo próximo, K0Q sobre R ao quadrado. Então, vamos considerar a distância, considerando como essas cargas estivessem aqui, daqui até aqui, ó, R ao quadrado. Tá ok? Veja bem. Agora entra a situação que eu virei para vocês, nós vamos considerar a equação e não vamos preocupar com a origem dela. Quando eu saio do próximo, que não toca, e a equação é K0Q sobre R ao quadrado,
para um ponto que toca na superfície do meu condutor, tocou, automaticamente o meu campo elétrico cai pela metade. Então, o campo elétrico da superfície, por que a superfície? Porque ele tocou aqui, ele está em cima da superfície, ele é a metade do campo elétrico próximo. Então, se aqui, falando em valores, aqui o campo valia 100 Newton por Coulomb, aqui, agora o meu campo vale 100 sobre 2, vale 50. Então, entenda, tocou, cai pela metade. É isso que eu quero que você guarde, tá ok? Próximo K0 Q sobre R ao quadrado. Tocou, metade desse valor, certinho? Então, olha só, e como é que é o potencial elétrico em ponto interno e na superfície? Nós não sabemos que o campo elétrico interno, no ponto O, no ponto A, no ponto B, no ponto C, perdão, no ponto O, no ponto A e no ponto B vale zero? Porque são pontos internos. O campo elétrico resultante aqui vale zero, nós não falamos isso em outros estudos. E o V0, VA, VB e VC? Não há diferença de potencial entre eles. Não há DDP. Lembra que eu falei que o potencial no ponto interno é igual ao potencial na superfície? E aí agora um negócio importantíssimo. Como que eu calculo o potencial na superfície? O potencial nos pontos internos e o potencial na superfície tem o mesmo valor. E ele é calculado assim, ó, K0 Q sub R. Lembrando que eu estou considerando, para efeitos algébricos, todas as cargas aqui no interior. Então, aqui na superfície e nesses pontos internos, o potencial tem o mesmo valor, que é quem? K0 Q sobre R. Beleza? Isso vai ser muito importante para a gente. Eu plotei dois gráficos aqui para vocês poderem entender o que nós estamos falando, né? Não é bem entender, para poder ilustrar melhor o que eu estou falando para vocês. Olha para isso aqui. O campo elétrico interno eu falei que é zero, não falei? Então, antes disso, vamos estudar esse desenho aqui, ó. Você está vendo que eu coloquei aqui, ó, uma esfera eletrizada positiva, zero, ponto interno, superfície, ponto próximo e ponto externo, também chamado de ponto afastado. Esse ponto externo, o campo elétrico é zero, que é sobre D ao quadrado. A gente já sabia disso. Observe que eu vou aproximando da esfera, tá vendo? Estou aproximando da esfera. Quando eu estou aqui na parte interna, o campo elétrico resultante é zero. Lembra disso? Quando eu saio, aqui é o próximo, K0 Q sobre R ao quadrado, e eu toco na superfície, o que eu falei? Quando toca na superfície, meu campo elétrico cai pela metade. Então, meu campo elétrico na superfície é metade do campo elétrico próximo, que é esse valor aqui, ó. Esse gráfico ilustra para a gente todas as possibilidades do campo elétrico. Esse outro gráfico aqui me ilustra todas as possibilidades do potencial elétrico. Claro que aqui eu tenho carga positiva. Na parte interna, o potencial não é constante. Então, qualquer valor menor do que de 0 até R, ou menor do que R, meu potencial é um valor constante, ele não muda. A partir do momento que na superfície eu começo a me afastar, meu potencial elétrico começa a diminuir. Então, K0, Q sub D. Alan, mas você falou em outros momentos que potencial é grandeza escalar. Que potencial positivo, carga positiva gera potencial positivo. Carga negativa gera potencial negativo. Foi? Foi. E se essa carga fosse, se essa esfera tivesse eletrizada com carga negativa? Como que eu ia proceder? Como é que seria o gráfico? Seria idêntico a esse, só que seria na parte de baixo. Em vez de ser isso aqui assim, ó, seria algo mais ou menos assim, ó. Vamos ver se eu consigo fazer com a minha canetinha aqui esse negócio. Para poder ilustrar melhor para vocês. Seria algo mais ou menos assim, ó. E aí não ficou legal. Vai ficar assim mesmo. Distância, potencial. Como é um valor negativo, ó,
como é um valor negativo, estou saindo aqui da parte de baixo. Não apagou o que eu quero, apagou o que eu não queria. Maravilha. Está aqui o eixo. Então, ele vai sair daqui e vai fazer isso aqui, ó. Sem tocar. Aqui, ó. Estaria o meu ponto R. Meu raio. Menos K0 Q sub R. Tá vendo que eu falei que era muito parecido? Muito parecido? Só que estaria na parte de baixo, na parte negativa? Entendeu o que eu quis dizer? É isso. Agora vai chegar uma parte emocionante. Muito bacana, muito gostosa essa parte aqui. Ó. Essa parte de capacitância ela vai aparecer para a gente em dois momentos. Aqui na eletrostática e em eletrodinâmica. Então, vamos entender esses conceitos iniciais aqui, porque lá na eletrodinâmica eu vou resgatar todos eles. Então, o que é a capacitância? O que mede a capacitância? A capacitância, ela me dá a capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Ela me dá o quê? A capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. E você vai, para entender capacitância, que é a letra C, você vai lembrar dessa equação. A quantidade de carga é proporcional ao potencial. De novo, quantidade de carga é proporcional ao potencial. Então, eu quero que você guarde assim, ó. Quero conquistar você. Ah, que fofo. Ou para aqueles caras mais românticos, mas assim, nesse período de quarentena, tá todo mundo querendo casar. Quero casar com você. Só de ouvir eu dar uma sapituca aqui. Então, eu prefiro quero conquistar você. Tá certo? Quantidade de carga é proporcional ao potencial. Isso aí é importante, muito importante. E eu vou te explicar por que isso é importante. Você lembra que nos exercícios de cargas elétricas, lá em eletrização por contato, os condutores eram idênticos, aí um tinha carga, outro não tinha, tocava, separava, os dois tinham a mesma quantidade de carga, lembra disso? 10 coulomb, 0. Os dois são idênticos. Toca, separa, 5 coulomb, 5 coulomb. Por que dividia igual? Porque os dois tinham o mesmo tamanho, os dois eram idênticos. Tá certo? Você vai entender esse lance do tamanho no próximo slide. Então, a capacitância é a quantidade de carga pelo potencial. Qual que é a unidade de capacitância? Faraday. Em homenagem a um grande amigo, um grande colega de boteco, chamado Michael Faraday. Inclusive, eu sugiro que vocês entrem na internet e procurem a biografia dele. Mas não lê na Wiki, não, que é muito pequenininho. Tem muita coisa bonita por aí. Existe um documentário da vida dele. Eu comecei a ver uma vez e nunca mais encontrei. Se vocês encontrarem na internet, me mandam o link. Farei questão de rever. Muito bom mesmo. Tá certo? Foi um gênio, cara, um gênio. Não teve estudo, ele começou a assistir umas palestras da Sociedade Real de Ciência, chegava em casa e tentava replicar. Assim, um cara, um exemplo a ser seguido por todos nós. Todos nós. Então, vem cá. Olha o que está escrito aqui, ó. Potencial não é K0 Q sobre R, não foi o que eu mostrei lá atrás? Potencial na esfera, nos pontos internos da superfície? Não é K0 Q sobre R? Eu não sei que quantidade de carga é proporcional ao potencial, então eu vou pegar essa quantidade de carga e vou jogar aqui dentro. Ó. Vou substituir esse aqui bem aqui. Ó. Ficou assim. Não, esse não, Matheus. Quem queria corrente essencial alternada foi Tesla. Nicolas Tesla. Tá certo? Nikola Tesla, para ser melhor. Vamos lá. Então, eu vou pegar essa quantidade de carga e vou substituir aqui, ó. Tá. Joguei aqui. Então, potencial igual a K0. Quem que é aqui? Não é C vezes V? C vezes V. O que nós vamos fazer agora? Vou cancelar esse potencial
com esse potencial, e nós vamos ter a seguinte equação. Capacitância, o R está dividindo, passa multiplicando, K0 está multiplicando, passa dividindo. Então, capacitância igual a R sobre K0. É igual a quem? R sobre K0. Então, eu quero que você entenda a seguinte coisa. Presta muita atenção. Se você tiver com um caderno aí na mão, papel, uma caneta, eu preciso que você anote isso. Olha o que está escrito aqui. Quanto maior o raio, maior a capacitância. Vou falar de novo. Quanto maior o raio, maior a capacitância. Quanto maior o raio, maior a capacitância. Certinho? Esfera de raio R tem capacitância C. Esfera de raio 2R tem capacitância 2C. Entendeu? Capacitância 3R, capacitância 3C. E aqui embaixo a capacitância é diretamente proporcional ao raio. Vamos entender. O que é capacitância? Capacitância não mede, não me dá a capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. Capacidade que um corpo tem de armazenar cargas elétricas. É isso. Então, quem tem raio R, capacitância C, ou seja, armazena uma quantidade de carga Q. Quem tem raio 2R, capacitância 2C, então armazena uma carga 2Q. Importantíssimo esse raciocínio. Agora, uma pergunta para vocês. Vem comigo. O que é atingir o equilíbrio elétrico? Agora eu quero que vocês respondam para mim no chat. Para você, o que é atingir o equilíbrio elétrico? Fala para mim. Fala no reservadamente. Já começou a aparecer a resposta aqui, ó. Maravilha. Boa pergunta, Pedro. Para que serve um capacitor? Armazenar cargas elétricas. Então, vamos falar disso em eletrodinâmica, tá certo? Não, Bernos, não é por aí. Não é neutralidade. Equilíbrio eletrostático não quer dizer neutralidade. Obrigado por participar. Não ter corrente elétrica e cargas organizadas. O que você falou não está errado, não está 100% errado não, mas também não está muito certo não, Júlio. Bom, Gabriel, não há movimento ordenado de seus elétrons, obrigado, beleza. Mas não é isso mais ou menos não. Valor igual a 1, não. Não. Sem movimento de elétrons livres? Não está errado, mas tem movimento, mas é movimento desordenado. É isso o quê, Felipe? Não vi a outra pergunta que você tinha falado lá em cima? Só apareceu aqui, é isso. É isso o quê? Não. Todas as forças elétricas anulam, não. Não. O que mais? O que é atingir o equilíbrio elétrico? Não ter cargas em excesso, não. Tem carga, pode ter carga em excesso. Muito bom, mas continua, é isso mesmo, gente. Por isso estou fazendo essa pergunta. Essa pergunta é fundamental. Não possui movimento ordenado. É uma verdade, né? Pedro Lucas, o que você falou é uma verdade. Não possui movimento ordenado de cargas elétricas. Isso é uma verdade. Mas não é ainda a essência. O que você falou está certo. Isso é uma conclusão do que é ter o equilíbrio elétrico. Se não tem movimento ordenado, o movimento é caótico. Mas não explicou ainda. Não apareceu ainda a palavra central da pergunta. Não tem corrente elétrica, é verdade, não tem. Mas ainda não é a ideia central. Agora apareceu a ideia central. Atingir o equilíbrio elétrico é possuir em todos os pontos o mesmo potencial elétrico. Atingir em todos os pontos o quê? O mesmo potencial elétrico. Muito bem, Calil, mandou bem. Então, quando a gente fala que atingir o equilíbrio eletrostático, nós estamos falando que todos os pontos possuem o mesmo potencial elétrico. Todos os pontos possuem o quê? O mesmo
potencial elétrico. Se possui o mesmo potencial elétrico, então não tem DDP. Se não tem DDP, então não tem movimento ordenado de cargas elétricas. Você viu que era consequência? Mas a palavra central, a ideia de atingir o equilíbrio elétrico é ter, em todos os pontos, o mesmo potencial elétrico. Aqui eu coloquei 3 condutores com capacitâncias diferentes, cargas diferentes e potenciais diferentes. Tá certo? E aí agora eu vou ligar os 3 condutores, olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar os 3 condutores por fios de capacitância desprezível. Quando ele fala fio de capacitância desprezível, ele está falando assim para mim, ó, que nesse fio não armazena cargas elétricas. Nesse fio não armazena o quê? Cargas elétricas. Não armazena cargas elétricas. Então a capacitância é desprezível. É esse desenho aqui, ó. Então eu liguei o condutor 1 aqui, condutor 2 aqui. Uma pergunta que costuma aparecer muito é: qual o potencial final desses condutores? Qual que é o quê? O potencial elétrico final desses condutores. Como nós vamos fazer isso? Assim, ó. Pelo princípio da conservação da carga elétrica, sabemos que quantidade de carga no início é igual a quantidade de carga no final. Ou seja, vem cá, entenda aqui. Se aqui for 2, 4 e 6, então 6 com 4, 10, com 2, 12. Aqui vai distribuir de maneira que a soma de Q1', Q2' e Q3' também dê 12. Princípio da conservação da carga elétrica. Então, olha aqui. Pelo princípio da conservação da carga elétrica, temos Q1' mais Q2' mais Q3' igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Nós sabemos quem que é Q1, né? CV1, CV. Q2', C2V. Q3', C3V. Observa que o linha é carga final. No final, o potencial não é o mesmo, não é um equilíbrio eletrostático. Por isso que tem V, V e V. Então, C1V, C2V, C3V, igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Isso aqui, ó, são as minhas cargas. Isso aqui são minhas cargas no início. Isso aqui são minhas cargas no início, ó. Isso aqui é início, ó. Início. Isso aqui é as cargas no final, ó. Final. É o que diz o princípio das conservações da carga. Carga no final é igual a carga no início. Não é isso? Se quiser ainda lembrar, assim, ó. Q final é igual a Q inicial. Aí ele escreveu assim. Então, avança. Então, vou pôr o V em evidência, que o potencial é o mesmo, não é? Então, ficou C1, C2, C3, igual a Q1, Q2, Q3. Passa isso dividindo. Então, eu tenho quantidade de carga no início sobre a soma das capacitâncias. Essa equação me dá o potencial final. O potencial de equilíbrio. Ou seja, as 3 esferas daquele exemplo têm o mesmo potencial. Explico melhor. Olha para o slide anterior aqui. Aqui. Se aqui, no final, for, vamos supor, 50 volts, esse vai ser quanto? 50 volts. E esse vai ser quanto? 50 volts. Porque aqui, ó, não tem mais diferença de potencial. Não tem mais DDP, porque atingiu o que nós chamamos de equilíbrio eletrostático. Então, a minha ideia é calcular o potencial, a carga de cada um deles. Entendeu isso? Fácil. Como tudo na física, né, gente? E agora a pergunta é, uma vez que eu tenho a equação do potencial, eu posso encontrar a carga final? Claro que pode. Quem quer carga? Quero conquistar você. Eu quero a carga final, Q1'. É igual a minha capacitância, que não muda. A capacitância muda? Não muda. Vezes quem? O potencial que você encontrou. Yes? Fácil. Tranquilo? Q2', C2V. Q3', C3V. Tá certo? Bacana? Legal, né? Como tudo na física, né, gente? Como tudo na física. Então, olha aqui. Aqui tem um exemplo para vocês aqui, poder se divertir com ele, ó.
dois condutores bem afastados de capacitância C1 igual a 0,01 microfarad e C2 igual a 0,04 microfarad estão eletrizados com cargas Q1 e Q2, respectivamente. Ligando por meio de um fio metálico, quais serão as novas cargas e o novo potencial dos condutores? Ele não comentou aqui, ó, mas quando ele fala isso aqui, ó, fios metálicos, para nós esse fio ele é sem capacitância. Ou, num bom português, capacitância desprezível, entendeu? Capacitância desprezível. Tá certo? Você tem que considerar, senão o fio armazena carga elétrica. O novo potencial é dado por V igual a Q1 mais Q2 sobre C1 mais C2. De onde veio essa equação? Ah, vem do slide anterior. Lá no slide anterior, nós não tínhamos percebido que potencial é Q1 mais Q2 mais Q3, C1 mais C2 mais C3. Como são duas cargas, é Q1 mais Q2 que divide C1 mais C2. Substituiu os valores e encontrou o potencial de equilíbrio. Isso quer dizer que as duas esferas, os dois condutores, terão esse potencial, 20.000 volts, no equilíbrio eletrostático. Sei o potencial, quero as cargas, C1V, está aqui C1, está aqui V, você encontra as cargas de cada um. Tem muitos exercícios interessantes disso, eu vou soltar uma lista para vocês essa semana envolvendo essa parte de potencial de equilíbrio eletrostático, de trabalho, para vocês poderem se divertir, tá ok? E aí vai ter alguns exercícios sobre esse assunto para você poder ficar feliz, tá certo? Na sequência tem esse exercício aqui, vocês vão fazer ele, tá certo? Qualquer dúvida vocês conversam comigo. Vamos só finalizar esse assunto hoje. Lembra que eu tinha parado aqui nessa matéria aqui, ó? Densidade superficial de cargas? Pois então, isso aqui é poder das pontas. Vamos finalizar esse assunto, porque aí no próximo encontro nós já começamos eletrodinâmica. O que é o poder das pontas? Existe um ditado, uma cultura popular aí, que fala assim, ó, que carga elétrica adora ponta. Não é que carga elétrica adora ponta. Vamos entender melhor isso. Olha para essa ilustração que eu fiz aqui para vocês, está vendo? Está vendo que a carga elétrica distribuiu dessa maneira? Como que isso vai acontecer? Vamos entender assim. O que é densidade? Se for densidade superficial, a palavra superficial tem a ver com o quê? Fala área. Muito bem, área. Densidade superficial é alguma coisa por área. Imagine que eu pegasse todos vocês aí, todas as duas turmas. Melhor dizendo, todos os 107 alunos que estão assistindo a minha aula agora. E pegasse todos vocês e jogasse o jeito de falar, né? Levasse vocês para a quadra do colégio e fala assim, distribuam-se na quadra do colégio. De maneira que todo mundo fique igualmente separado. Vocês vão separar nessa área toda, naquela quadra imensa do colégio. Aí eu pego todos vocês, todos os 107 de vocês, e levo para a sala do terceiro B. E falo assim, quero agora todos os 107 nessa sala, de maneira que vocês fiquem igualmente espaçados. Você concorda comigo que na primeira situação lá na quadra, vocês ficaram com mais espaço entre um e o outro? Quando eu levei todos para a sala do terceiro ano, a quantidade de pessoas não mudou, mas a distância entre vocês mudou? A distância sofreu uma alteração, a distância diminuiu? Quando essa distância diminui, você concorda que a interação entre vocês é muito maior? É o que acontece aqui, ó. Quando eu coloco carga elétrica em excesso no condutor, em equilíbrio, nesse condutor, as cargas vão se distribuir na superfície. Só que aqui, aonde a área é menor, a interação elétrica é maior. Se a interação elétrica é maior, as pontas têm um campo elétrico mais intenso do que aqui. Aqui eu tenho um campo elétrico muito mais intenso do que aqui. Entendeu? Se o campo elétrico é mais intenso, o campo elétrico não desempenha o papel de interações elétricas. Então, qualquer carga que esteja passando no ar, passando por perto, a hora que ele chega aqui perto, ó, ele interage muito fácil com a ponta. Mas por quê? Porque aqui tem uma densidade de carga maior.
Então, a quantidade do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico aqui, ó, é muito mais intenso do que o campo elétrico aqui, ó. Por isso nós falamos que carga elétrica prefere as pontas. Densidade é quantidade de carga sobre área. Densidade é o quê? Quantidade de carga sobre área. Quem que é a área? Vamos usar a área de esfera, né? É 4πr ao quadrado. O que isso quer dizer? Quanto menor o raio, maior a densidade. Tá certo? Então, por isso, crianças, que você andando, olha que interessante. Imagina um campo limpo, imaginou? E uma árvore. O que essa árvore virou? Uma ponta. Por isso que você não pode ficar embaixo de árvore quando está chovendo. Porque se cair um raio, ou subir um raio, a preferência é naquela árvore. Entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Então, um campo aberto, uma árvore, representa um ponto. Está chovendo, o campo está aberto, você está correndo, você é o ponto em movimento. Por isso que o raio, não é que o raio vai te perseguir, é que você virou a ponta. A densidade de carga em você vai ser maior. Entendeu o que eu quis dizer? O que você tem que fazer se você está num lugar aberto e está ameaçando chuva? Vai embora. Não espera chover para ir embora, não. Porque realmente você é a ponta, você vai atrair. Tá certo? Isso aqui, essa foto aqui, crianças, olha que coisa interessante. Essa foto, essa situação aqui aconteceu no Parque Nacional da Sequoia. Você que acha que a educação do norte-americano é melhor que a nossa, eu, sob meu modesto ponto de vista, eu não acho. Eu acho que a educação que você tem, o acesso ao conhecimento, o acesso à ciência que você tem no ensino médio, se você se permitir, desenvolverá em você um bom raciocínio crítico. Essa foto eu tirei do livro do Halliday Resnick, é um livro do curso superior, qualquer curso de exatos, você estuda pelo Halliday, tem essa foto lá. Isso é um fato real. Isso aconteceu no Parque Nacional da Sequoia. Sequoias são árvores grandes, árvores imensas. E nesse parque tem uma torre de observação. Essa moça, essa linda moça, ela e o irmão subiram numa torre dessa, para poder observar o parque. No momento que eles sobem, chegam na plataforma, o cabelo dela fica desse jeito. Olha que interessante, ó. Do nada o cabelo levanta. Do nada o cabelo dela levanta. Olha que coisa interessante, gente. O que vocês acham que estava acontecendo? Pela foto a gente começa a intuir, né? Olha a quantidade de nuvens aqui por trás, nuvens carregadas. Como a foto está em preto e branco, você não ia ver, mas isso aqui está como se fossem nuvens carregadas. Então, essas nuvens estão induzindo no chão cargas elétricas. Ué, induziu no chão cargas elétricas. Mas não tem uma torre? Ué, as cargas distribuiu pela torre. Chegou no corpo dessa moça, e todo mundo estava lá, cargas de mesmo sinal, não são cargas em excesso? Essas cargas, melhor dizendo, as cargas em excesso são todas de mesmo sinal? Se elas são de mesmo sinal, elas se atraem ou se repelem? Se repelem? Repelem tanto que levantou o cabelo, e observa, que não só levantou, como levantou e abriu, mostrando a repulsão elétrica. Então, eu quero que você entenda que aqui tem um campo elétrico. Ó. Vamos supor que a torre eletrizou com cargas positivas. Então, a cabeça dela, o cabelo dela tem carga positiva. Isso aí é o campo elétrico. Olha as superfícies equipotenciais aqui, só para você poder entender melhor, ilustrar melhor, um VA e um VB. Adivinha o que essa torre virou? Virou um para-raio. Falou assim, oi, raio, cai aqui, ó. O que aconteceu? Ela e o irmão olhou para isso aí e falou, nossa, que coisa bonita, seu cabelo, uhul! Pegou e tirou uma foto. Eu chamo essa foto de tragédia anunciada. Eles tiveram a oportunidade de interpretar o fenômeno, não interpretaram, acharam só bonitinho, tirou foto, desceram e foram embora. Uns 15 minutos depois, cai um raio nessa torre e uma pessoa morreu e 7 pessoas ficaram feridas. E eles tiveram a oportunidade, mas não tiveram o know-how para poder interpretar o fenômeno que estava acontecendo. Tensão de passo eu comentei com vocês, a distância entre uma perna e a outra enquanto está caminhando, não é isso? Naquele vídeo que eu mostrei do cara descendo do carro. Então, isso aqui já você lê depois, porque eu quero mostrar isso aqui para vocês, para encerrar a nossa conversa. Olha a descarga elétrica que cai, olha a tensão entre os passos. 1 megavolt são valores hipotéticos, tá, gente? 900 mil volts, 800 mil volts. Então, aqui tem 900 mil volts nessa perninha,
800 mil volts nessa perninha, tem uma DDP de 100 mil volts e você se deu mal, né? E o que acontece quando tem animais? Com animais é pior? Acontece do mesmo jeito, com vaca é muito mais complicado. Por que com vaca é mais complicado? Olha só o que vai acontecer. Você, por um acaso, você está com o pé no potencial elétrico só. Você não está tomando choque. Mas essa vaquinha aqui, amigo, ó, olha aqui, 900 mil volts aqui, 300 mil volts aqui, passa uma corrente elétrica aqui, ó, e a mimosa já era. Toma choque mesmo. E, cara, na pecuária goiana, acontece demais. Goiânia não, no Brasil todo, no mundo todo, né? Uma descarga elétrica e gado morre. Morre mesmo. E para encerrar esses slides, essa conversa, esse assunto nosso, quando a pessoa recebe uma descarga elétrica, um raio que cai, um raio que sobe, essa pessoa fica cometida de uma lesão. Essa lesão chama-se sinal de Lichtenberg. São formatos arboriformes, tá vendo aqui? Olha aqui, ó. No corpo dessa pessoa, tá vendo? Formato de árvore. Tem livro de perícia que chama isso aqui, ó, formato de pinheiro. Outros chamam arboriforme. O nome correto científico é sinal de Lichtenberg. Esse sinalzinho aqui, ó. Olha que coisa interessante. Olha para essa foto aqui. Olha como ficou essa parte do corpo dessa pessoa. Se eu não me engano, essas pessoas, não sei se elas sobreviveram ou não. Tá vendo? Olha a lesão? No formato de árvore. Chama sinal de Lichtenberg. Interessante, né? E olha essa moça. Olha como ficou aqui o pescoço e a região aqui dela, ó. Olha o formato. Tá certo? Então, senhoras e senhores, futuro da nação. Alan, ficou Oi. tatuada. Oi? Você ficou tatuada. Ficou tatuada. Isso é como se fosse uma tatuagem mesmo. Sem pagar nada. Sem pagar nada, exatamente. De graça. Alan, pessoas morrem com isso? Constantemente. Constantemente morrem com raio que cai ou que sobe. Constantemente. Constantemente. No Brasil, então, cai raio direto. Todo dia tem raio caindo, raio subindo. Tem gente que não morre? Tem gente que não morre. Teve um preparador físico do São Paulo, que ele estava em campo, o raio caiu aqui, ó. Pegou aqui nele. Dizem que tinha uma correntinha de ouro aqui, essa correntinha de ouro derreteu. Ele deu muita sorte, que caiu desse lado aqui, ó. Fez esse caminho aqui, ó, e saiu pela perna. Não sei se foi por uma ou se foi pelas duas. Só sei que não passou pelo coração. Se tivesse passado pelo coração, muito possivelmente ele teria morrido. Teria mesmo. Se você pesquisar, você vai ver um monte de casos aí de jovens em campo, andando na rua, que uma fatalidade dessa provoca aí o óbito das pessoas. Tá certo? Então, senhoras e senhores, estamos encerrando a eletrostática. O nosso próxima conversa, o nosso próximo assunto vai ser eletrodinâmica. Então, nós vamos sair de cargas elétricas em repouso para cargas elétricas em movimento. Vou providenciar para vocês uma listinha para todo mundo ficar feliz. E não poderia deixar de encerrar falando, né, que como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Falta em menos de um minuto para o encerramento da minha aula. Nossa, gente, eu tinha um monte de pergunta aqui, não apareceu para mim lá, ó. É o tipo de densidade populacional, isso aí não. Não é, a ideia é a mesma, só que populacional é pessoas por área, né? Densidade superficial de cargas é quantidade de cargas por área. Raciocina por aí. Mas esse 4πr² não depende da forma geométrica trabalhada, não. Depende, nós estamos considerando todos os nossos condutores esféricos, tá certo? Você vai encontrar livro que vai ter uma esfera grande e a outra ponta uma esfera menor, de raio menor, tá certo? É isso aí. Galera, obrigado pela atenção. Até o próximo encontro. Vida longa e próspera a todos. Forte, distante e caloroso abraço. Muito obrigado pela audiência das 100 e tantas pessoas que estiveram aqui presentes. Beijo, se cuidem. Boa aula para vocês. Tchau, Alan. Tchau, Ivana. Obrigado. Alô. Alô.